Olá, seja bem-vindo ao nosso 35º dia de leitura bíblica e do catecismo. Pela graça de Deus, já estamos na leitura de Êxodos, capítulos 5 e 6, Salmo 34, Mateus, capítulo 19, versículo 16 até o final, e os parágrafos 282 a 289 do catecismo. Graça, paz e bem, força, alegria, esperança e amor do nosso Deus nos nossos corações todos os dias. Amém. E pedimos a graça, a luz do Espírito Santo nos iluminando para a compreensão da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguimos em honras ao nosso Deus na busca do conhecimento da palavra de Deus, das revelações de Deus para a humanidade. Que Deus nos abençoe e guarde e capacite. Amém. Êxodo capítulo 5. Primeira entrevista com Faraó. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim falou Yahvé, o Deus de Israel: Deixa o meu povo partir para que me façam uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é Yahvé para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé e tampouco deixarei Israel partir. Eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar a Yahvé, nosso Deus, para que não nos ataque com a peste ou com a espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Voltai às vossas tarefas. Disse Faraó: Eis que agora a população da terra é numerosa e vós a fazeis interromper as suas tarefas. Instruções aos chefes de corveias. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos inspetores do povo e aos escribas, dizendo: Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens para que se apliquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Os inspetores do povo e os seus escribas saíram e falaram ao povo. Assim disse Faraó: Eu não vos darei mais palha. E de vós mesmos e procurai palha onde a puderdes achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Os inspetores os oprimiam, dizendo: Acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. E foram açoitados os escribas dos israelitas que os inspetores de Faraó haviam posto sobre eles. E lhes diziam: Por que ontem e hoje não acabastes de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de ontem e anteontem? Queixa dos escribas hebreus. Os escribas dos israelitas foram então reclamar com Faraó, dizendo: Por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, teu povo está sendo prejudicado. Ele, porém, respondeu: Vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: Vamos sacrificar a Yahvé. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não vos será dada. Contudo, fareis a mesma quantidade de tijolos. Recriminações do povo. Orações de Moisés. Então, os escribas dos israelitas viram-se em má situação, porquanto se lhes dizia: Não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. E lhes disseram: Que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, disse: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para lhe falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e nada fizeste para libertar o teu povo.
Isso foi Êxodo capítulo 5. Agora capítulo 6. Disse Yahvé a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção de mão poderosa que os fará partir, e por mão poderosa os expulsará do seu país. Nova narração da vocação de Moisés. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas meu nome, Yahvé, não lhes fiz conhecer. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos israelitas, aos quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos israelitas: Eu sou Yahvé, e vos farei sair de debaixo das corveias dos egípcios, vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes julgamentos. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos faz sair de sob as corveias dos egípcios. Depois eu vos farei entrar na terra que jurei com a mão estendida dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou Yahvé. Moisés falou assim aos israelitas. Mas eles não ouviram Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. Yahvé falou a Moisés dizendo: Vai dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe sair de seu país os israelitas. Moisés, porém, falou na presença de Yahvé dizendo: Eis que os israelitas não têm ouvido. Como então me ouvirá Faraó? Eu não sei falar com facilidade. Yahvé falou a Moisés e a Araão e lhes deu suas ordens a respeito dos israelitas e de Faraó, rei do Egito, para fazer sair os israelitas do país do Egito. Genealogia de Moisés e Araão. Eis os chefes das suas famílias. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Falu, Esrom e Carmi, são esses os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aod, Jaquim, Soar e Saul, o filho da Cananeia, são esses os clãs de Simeão. Eis os nomes dos filhos de Levi, com as suas descendências, Gerson, Caat e Marari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, Lobni e Semei, com os seus clãs. Os filhos de Caat, Anram, Izar, Hebron e Osiel. Caat viveu 133 anos. Os filhos de Merari, Moole e Muzi, são esses os clãs de Levi, com as suas descendências. Anram desposou Jacabede, sua tia, a qual lhe deu a Arão e Moisés. Anram viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Coré, Nefed e Zecri. E os filhos de Osiel, Misael, Elisafã e Setri. Arã desposou Isabel, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Coré, Assir, Elcana e Abiasaf. São esses os clãs dos coreitas. Eleazar, filho de Arão, desposou uma das filhas de Futiel, a qual lhe gerou Finéias. São esses os chefes das famílias dos levitas segundo seus clãs. São estes Arão e Moisés, aos quais Yahvé disse: Fazei sair os israelitas do país do Egito, segundo os seus exércitos. São estes os que falaram a Faraó, rei do Egito, para fazer sair os israelitas do Egito. São estes Moisés e Arão. Então, estes foram os capítulos 5 e 6 de Êxodo. Vamos agora para o Salmo 34. Antes, faremos o nosso louvor, que é o Salmo 117. Aleluia! Louvai Yahvé, nações todas, glorificai-o todos os povos. Pois seu amor é forte e sua verdade é para sempre. Amém. Salmo 34, louvor à justiça divina de Davi, quando fugiu-se louco diante de Abimeleque, fez-se perseguir por ele e foi embora.
Aliás, quando fingiu-se louco. Vou ler novamente. Louvor à justiça divina, de Davi. Quando fingiu-se louco diante de Abimeleque, fez-se perseguir por ele e foi embora. Bendirei a Yahvé em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorio-me de Yahvé, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei a Yahvé comigo, juntos exaltemos o seu nome. Procuro Yahvé e ele me atende, e dos meus temores todos me livra. Contemplai-o e estareis radiantes. Vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou e Yahvé ouviu, salvando-o de suas angústias todas. O anjo de Yahvé acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como Yahvé é bom, feliz o homem que nele se abriga. Temei a Yahvé, vós santos seus, pois nada faltará a quem o teme. Os leõezinhos passam necessidade e fome, mas nenhum bem falta aos que procuram a Yahvé. Filhos, vinde escutar-me, vou ensinar-vos o temor de Yahvé. Qual o homem que deseja a vida e quer longevidade para ver a felicidade? Preserva tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Evita o mal e pratica o bem, procura a paz e segue-a. Yahvé tem os olhos sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face de Yahvé está contra os malfeitores, para da terra apagar a sua memória. Eles gritam e Yahvé escuta e os liberta de suas angústias todas. Yahvé está perto dos corações contritos. Ele salva os espíritos abatidos. Os males do justo são muitos, mas de todos eles Yahvé o liberta. Yahvé guarda seus ossos todos, nenhum deles será quebrado. O mal causa a morte do ímpio. Os que odeiam o justo serão castigados. Yahvé resgata a vida dos seus servos. Os que nele se abrigam jamais serão castigados. Salmo 34. Agora, Mateus, capítulo 19, do versículo 16 até o fim. O moço rico. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. O perigo das riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. De Deus, do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Recompensa prometida ao desprendimento. Pedro, tomando então a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória,
Vos assentareis vós também em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais e terá em herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos primeiros. Finalizamos Mateus capítulo 19. Agora vamos ao catecismo e eu iniciarei com a leitura do credo. Nós estamos nos capítulos que explicam, né, a oração do credo. Lerei aqui a versão do símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Eu me emociono muito também com essa leitura do credo. É muito linda, muito forte. Então, seguimos com as leituras do catecismo, parágrafos 282 a 289. A catequese sobre a criação. A catequese sobre a criação reveste-se de capital importância. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. Eu vou abrir um parêntese aqui para comentar a importância disso, dessa referência de Deus e de toda essa história, né? De nós enquanto criaturas e a Bíblia que nos apresenta o projeto salvífico, o plano salvífico de Deus e as revelações progressivas de Deus para a humanidade, dentro da perspectiva de sentido existencial do ser humano, que é uma questão que está muito abalada hoje em dia pela ausência de fé de tanta gente, né? É impressionante a quantidade de pessoas com quem eu converso e as pessoas dizem que não sabem se acreditam em Deus. E eu li um artigo europeu de uns 5, 7 anos atrás, antes da pandemia, que dizia que 80% dos jovens na faixa dos 20 anos de idade se diziam agnósticos, que significa que não creem na existência de Deus firmemente. O agnóstico, ele considera que pode ser que exista, pode ser que não exista, pode ser que sim, pode ser que não. Isso, do ponto de vista de fé, é muito grave, né? Você questionar a existência de um Deus que te criou é muito grave, deixa o sujeito muito vulnerável. E a gente recebe de Deus quando a gente se conecta, né? Quando a gente busca. Deus convida, não invade. A gente tem que ter uma atitude de buscar a Deus para que a gente receba, inclusive, proteção, né? Um indivíduo que não crê na existência de Deus, do ponto de vista espiritual, ele fica muito suscetível, inclusive,
considerando a guerra espiritual constante que a gente vive, né? Que é uma realidade. Então, hoje as pessoas muito perdidas e índices de autoextermínio sem precedentes, né? E aí eu falo pela experiência de sala de emergência de tantos anos, e uma tristeza o que está acontecendo. As pessoas muito perdidas nessa perspectiva de falta de sentido. Quando você não tem esse conhecimento, essa perspectiva de transcendência, de fé, de Deus, e de você estar aqui como um ser espiritual num processo muito maior, você fica muito perdido e à deriva, né? E sem essa força existencial que nos sustenta para a lida, né, da vida, para sustentar a vida que não é moleza para ninguém. A gente tem que ser forte, exército de Deus. Cada um de nós com seus dons e aqui para uma missão, né, que Deus nos designa. E aí o silêncio é fundamental para a gente ouvir essa missão. E é uma coisa também que está muito rara hoje em dia, né? Muita gente sem essa perspectiva de sentido e quase todo mundo sem saber o que é silêncio, porque com essa questão das mídias, do telefone na mão, televisão, antes era televisão, agora é o telefone, né? Ninguém desliga mais. E nosso relacionamento, fé, vida espiritual é silêncio, é silêncio. Tem que ter silêncio, muito silêncio para você conseguir conectar com as verdades espirituais maiores. Então fica esse convite para silenciarmos mais, né? E para, enquanto forças cristãs, pessoas que conhecem, estão nessa presença de Deus e recebem essa força de Deus, essa força existencial, que nós sejamos irmãos levando isso para quem estiver no nosso entorno. Tem muita gente precisando, gente. Tem muita gente muito perdida por aí que está procurando esse sentido. E outra coisa, às vezes as pessoas também estão procurando e vão procurar no lugar errado, né? E arruma confusão, do ponto de vista espiritual mesmo. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado também, e alertar as pessoas sobre isso. E aí a responsabilidade cristã, da perspectiva de evangelização, de a gente levar a verdade, né? É a verdade desse Deus que se revelou pra gente e que dita regras, né? Tem leis, a porta é estreita, por isso que muita gente foge. Mas o preço é alto, né? Para quem não se alinha. E a gente vê isso muito no Velho Testamento, principalmente, né? O nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus que dá muito, mas ele cobra, a gente tem que responder, né? A gente tem uma responsabilidade filial, de responsabilidade de filho, de honrar o Pai, de honrar o que a gente recebe, que é tanto. Então é isso aí, sentido e silêncio, né? Sejamos irmãos que amam mais e que alertemos outros sobre isso, porque tá todo mundo precisando. A gente está num momento social delicado, gente demais adoecida, e eu acredito muito que esses dois elementos que eu citei são muito importantes para muita gente. Às vezes a gente chegar com essa palavra e alertar a pessoa sobre isso faz a diferença na vida dela, de que a gente precisa de mais perspectiva de sentido existencial, e isso é verdade de Deus, perspectiva de fé, de transcendência. E mais silêncio, a gente precisa desconectar desse tanto de distração e termos mais tempo de oração na presença de Deus e silêncio conosco mesmos, para nos conhecermos mais e para conectarmos com essas verdades espirituais. Seguindo, parágrafo 283. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmo, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador e render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes podem dizer: ele me deu um conhecimento exato de tudo o que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria, artífice de todas as coisas, mo ensinou. Citação de Sabedoria, capítulo 7. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmo, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem, se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima ou por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus.
Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem? Quem é responsável por ele? Haverá como se libertar dele? Isso aqui, sobre a origem do mal, é uma das principais perguntas, questionamentos filosóficos dentro da filosofia aí mais acadêmica, digamos assim, né? E que inclusive afasta muita gente da crença em Deus, porque questionam muito, se Deus é bom, como que existe o mal, como que ele permite? Eu já vi muita gente argumentar dessa forma e questionar, né? Inclusive as provações às quais Deus colocou Abraão, por exemplo, que foi solicitado, a gente já leu isso, né? Lá no início de Gênesis, meio de Gênesis mais ou menos, não, mais no início, ele foi solicitado levar o único filho Isaac até o monte e sacrificar o próprio filho. No final, Deus não permitiu, né? O anjo interrompeu e falou, não faça. Era um teste de fé. E Abraão tá lá no início da Bíblia e é considerado o pai da fé. E aquela citação linda, na montanha, no alto da montanha, Deus proverá. Força de fé é o que a gente tem que ter, né? Confiar no que Deus nos solicita e confiar que ele vai prover. E então, essas questões de questionamento do mal e questionamento das provações às quais Deus pode nos colocar, e eu tô falando isso com embasamento bíblico mesmo, pelo exemplo que eu acabei de citar, dentre outros, né? Isso faz muita gente se afastar da crença em Deus. Mas é um perigo, né? A gente achar que na nossa pequenez a gente é capaz de julgar o que Deus faz ou deixa de fazer, o que ele pede ou deixa de pedir, para quem ele decide usar como instrumento dele, né? Ou para cada um de nós com a sua cruz. Então tem umas questões filosóficas aí complicadas, mas em relação à origem do mal, eu nem vi se nos parágrafos que a gente vai ler na sequência está citando isso, mas sobre a origem do mal tem a questão de Enoque, que eu já deixei registrado aqui também como referência em algum dos vídeos anteriores aí na descrição do episódio, tem algumas coisas sobre Enoque, alguns materiais do YouTube, inclusive, assim, bem pedagógicos. Enoque é citado na Bíblia, lá em Gênesis. Ele foi uma grande força de Deus, um profeta que esteve no céu, que recebeu muitas revelações de Deus, inclusive relacionadas ao fim dos tempos, ao que a gente está vivendo agora, a esse tempo apocalíptico, né? E ele fala da origem do mal, que a origem do mal está relacionada à desobediência, né? A queda angelical por desobediência, por arrogância, por soberba, né? Todos esses vícios aí que fizeram o anjo não obedecer a Deus, não responder ao desígnio, à vontade de Deus e se colocar, né? Colocar o eu acima de Deus. Então, Enoque é bem importante. Eu recomendo dar uma atenção para isso, estudar, porque tem uns escritos, né? Tem a Bíblia, eu acho que Etiópia, eu não tenho certeza se é Etiópia, mas tem uma versão bíblica de algum país, algum nome assim, que eles colocaram o livro de Enoque no cânon bíblico deles. Existem os livros de Enoque com esses escritos, essas referências todas. E o Enoque, o nome dele é citado brevemente ali nas genealogias, né, lá dentro de Gênesis, mas os detalhes do que ele fala disso, da origem do mal, da queda, isso não é falado. E então a interpretação é que todo esse projeto salvífico de Deus, tudo que a gente, né, muito do que a gente tem na Bíblia, é uma resposta de Deus após essa queda, né, com o objetivo de salvação de tantos caídos. É bem interessante, vale a pena buscar Enoque, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio novamente, os ícones para pesquisar lá no YouTube, que tem uns materiais para assistir, assim, bem ilustrativos, com uns resumos bons
que vale a pena conhecer. Continuando, isso tudo então voltando, tô falando sobre a questão de origem do mal e alertando para o fato de que hoje em dia muita gente usa esses argumentos como justificativas para não acreditar em Deus. Questionar se Deus é bom, por que que mal existe? Mas às vezes não conhece, né? Às vezes não conhece essa questão, essa justificativa que Enoque dá, por exemplo, e que nos ajuda a compreender mais desse grande projeto salvífico de Deus, do qual todos nós fazemos parte. Seguimos. Desde o início, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua, no que diz respeito à questão das origens. Assim, nas religiões e nas culturas antigas encontram-se numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus, panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deriva dessa fonte e a ela volta. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, dualismo, maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, é mau, produto de uma queda e, portanto, deve ser rejeitado ou superado, gnose. Outras admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojeiro que, uma vez terminado o serviço, o abandonou a si mesmo, deísmo. Ainda outras não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana, ainda que muitas vezes este conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso, a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Citação de Hebreus, capítulo 11. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito, para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador. Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. E aqui, de novo, reiterando o caráter progressivo das revelações de Deus, dentro desse projeto salvífico, né? Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao escolher Israel, o criou e o formou. Revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único com seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação exprime-se com crescente vigor na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados os colocaram no começo da Escritura, de modo que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, de sua origem e de seu fim em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio, criação, queda, promessa da salvação.
Amém. Então, essa foi a leitura de hoje, com alguns comentários. E eu vou deixar na descrição, então, as referências para Enoque. Estejamos sob a graça e proteção de Deus. Até a próxima leitura, se Deus quiser. Até lá.